Pois vamos passar então, irmãs. Vamos lá, felizes irmãos, estamos aqui na presença do Senhor. Então, mas eu vou dar uma pequena fala, uma pequena né? Vamos fazer um passeio pelo livro de Esther. Um livro pouco conhecido, poucos lidos, muitas vezes muita gente até nem nunca leu, mas às vezes alguém das pessoas já leram, já estudaram, já viram. Mas essa noite Deus tem algo para nós. Quando escolhemos isso aí, Deus fala assim, aí eu falei, meu Deus, qual seria o tema? Então, mulheres escolhidas por Deus para esse tempo. Esther viveu um outro tempo. Hoje você. Deus vai falar com você. Ele vai apenas usar a vida de Esther, a história do livro de Esther. Só isso. Mas é você que é o principal personagem dessa história. Dizem muitos estudiosos que o livro de Esther não é um livro que aconteceu, porque o livro de Esther não está citando, se não tenha citado o nome de Deus. O livro de Esther, em momento nenhum, tem escrito o nome de Deus. Porém, eu fico de que Deus é Deus. Ele não precisa ser citado o nome dele para que venha acontecer nada na vida da gente. E ali em Esther capítulo 1 começa-se aquela história, vem ali uma mulher, uma rainha. Ali tem um rei que se chama Xerxes. Em grego, o rei Assuero Xerxes em grego e Assuero em hebraico. Eu vou usar mais o hebraico, tá? Ele governou a Pérsia de 486 a 465 a.C. Seu pai era Dário, o grande, a sua mãe Atócia, filha de Ciro, ele herdou o reino. Esse rei, teve esse reino herdado como herança que ele teve do seu pai. E ele governava 127 províncias, 127 príncipes. Esse rei governava. Então, numa noite ali no início, no capítulo 1, o que acontece? O rei faz uma festa de 180 dias, mostrando para aqueles príncipes, mostrando para aquelas pessoas a riqueza dele, tudo aquilo que ele tinha. Aquele rei começou a se ostentar. Hoje a gente vê muito isso, né? Quando tem um pouquinho, começa a mostrar o seu reino. E ali começou aquele rei. Começou a estar ali, então começou a mostrar sua riqueza, sua glória. E o rei, passando-se quase nos últimos dias dessa festa, nas últimas semanas, o que aconteceu? Ele queria se amostrar, porque ali ele tinha a rainha que chamava Vasti. Vasti, gente, eu quero que você pense, Vasti não era qualquer mulher. Era a mulher. Ela era amada. Ela era desejada, essa rainha Vasti. E o que aconteceu? Claro, gente. Qual é o homem com uma mulher amada, desejada, que não ia querer se mostrar para os outros? Pensa. Minha mulherão que eu tenho aqui. Mas Vasti estava em outros lugares, com as mulheres fazendo ali, né? O momento o rei Assuero estava num lugar e ela também estava em outro. Então o rei mandou chamar a sua esposa Vasti, a rainha, para que apresentasse para eles se apresentar. Aí as mulheres no dia começaram a dizer, mas também esse rei, né? Eu também não ia não, porque esse rei, além de bêbado, ainda quer me mostrar. Quer se achar, né? E a gente falou, não, eu não vou. Ela desobedeceu uma ordem do rei, tudo bem. Mas aí o rei, ele sempre pedia sabedoria, algo para alguém. O que eu vou fazer? Aí ele chamou lá para os conselheiros e ali ele disse, olha, faz uma coisa. Esse negócio vai ficar bagunçado na sua casa e na minha casa. Vai bagunçar um pouco. Porque a minha mulher lá em casa não vai obedecer mais a mim. E agora? Se uma rainha está desobedecendo o rei, imagina aquela mulher que está lá em casa, limpando, lavando, fazendo as coisas, ela vai me obedecer? Não vai não. Bora aí, seu rei. Começa a organizar
organizar isso aí. Então ele fez, olha, ela perdeu a coroa, deixou de ser rainha, porque ela não foi para a presença do rei. E lá ele deu-se a carta de divórcio para Vasti. Alguns falam assim, né? Alguns estudiosos dele falam que deu-se a carta de divórcio para Vasti e ela perdeu o reinado naquele momento, porque ela não se apresentou na presença do rei. E lá o rei Assuero, naquela luta, naquela coisa que ele estava ali, aquela preocupação do reinado, das guerras, de estar buscando e tudo. Aí ele veio de uma guerra e falou, poxa, o homem trabalha, chega em casa, dá saudade de quê? De a sua linda mulher. E ele lembrou de Vasti. Ele falou, poxa, cadê Vasti? Cadê minha mulher? Aí um dos seus organizadores, um dos seus eunucos que estavam ali servindo o rei, falou, vamos fazer uma coisa? Vamos convidar todas as mulheres da Pérsia, de todos os lugares, e trazer para o rei escolher uma mulher. E assim fez. E ali estava, no meio dessas lindas moças formosas, que ia tão somente ficar no lugar de uma mulher amada, desejada e bonita. Eu nem ia nem inventar de ir lá, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar. Então o que acontece? No meio dessas mulheres estava uma mulher. Uma mulher, e ela se chamava, pelo lá era Esther. O nome de Deus era Tarsis, acho que era assim, e lá estava Esther. Uma mulher que foi abandonada, que os pais morreu. Quando ela era pequena, ela ficou órfã. Uma mulher que quando a gente diz assim, olha, eu levo cicatrizes de criança. Essa mulher levava cicatrizes de criança. Ela foi levada da Babilônia para aquele lugar. E ali ele estava e tinha um tio, um primo dela, primo que se tornou pai, que era Mardoqueu. E ali aquele homem levou a sua filha, prima, mas vamos dizer a sua filha ali naquele momento. E essa mulher ficou. Essas mulheres ficaram um ano de produção de beleza. Eu já sou bonita sem isso. Imagina um ano de produção de beleza. Imagina você. Sabe quando faz aquelas transformações assim, aí a gente fala, meu Deus, transforma. Aquelas mulheres iam estar na presença do rei. Elas tinham que estar bonitas. Elas tinham que estar formosas. Mas o mais importante desta história, que quando o rei olhou, olha, Esther já se achou graça diante dos eunucos. Os eunucos eram homens que eram para cuidar de rainhas. Estuda lá depois esses estudos. Os eunucos, segundo os estudos, dizem que era homem castrado, que não poderia gerar filho. Por quê? Ia cuidar da mulher, né? Do reino. Então o que acontece? O eunuco que cuidava de toda aquela mulherada para chegar na presença do rei, ele achou dádiva, a graça de Deus na vida de Esther. Então ela começou a orientar Esther como fazer. Esther já começou a achar a diferença ali, no meio ali, já naquele eunuco, antes de apresentar o rei. Mas o rei, quando viu aquela moça formosa, lá em Esther 2:17 diz assim, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Aí você diz, nossa, poxa, mas Esther é bonita, claro. Aí Deus falou aqui, olha, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ele alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe à cabeça a coroa real, e a fez rainha
em lugar de Vasti. Esther foi diferenciada no meio de todas aquelas mulheres. Esther não é questão de propósito, é questão de mulher diferente no meio das mulheres, no meio deste mundo. Deus tem propósito na vida de todos nessa terra. Deus tem algo na vida de todos. Quando Deus faz chover, não só chove na tua casa porque tu é filho de um crente, porque tu é crente, porque tu fala, porque tu glorifica a Deus. Chove em todos os lugares, porque Deus tem tudo de bom para todos. Mas Deus tem algo que nós precisamos. Deus quer algo nas nossas vidas, que é quando Ele olhar para nós, Ele encontra em nós Ele. Quando as pessoas olhar para você, não precisa você gritar glória a Deus, aleluia, Deus se faz presente na minha vida, não. Mas quando as pessoas olhar para você, as pessoas possam ver Deus antes que você o fala. Mas as pessoas, com o seu semblante, com o seu jeito de ser, com o seu Deus ver, as pessoas vejam o favor de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus diz: a minha graça te basta. Então somente a minha graça te basta. E essa mulher ali no meio de tudo, ali naqueles coisas ali, está Esther, toda formosa, toda, né? E lá em Esther capítulo 2 acontece algo com Mardoqueu. Lá no final do capítulo ele fica lá nos portões do rei, nos portões lá, ficava lá, e ali ele ouviu 2 eunucos se querendo atentar, querendo matar o rei. E ele avisou a rainha Esther, e ali fizeram toda a investigação e descobriram que era verdade. E aqueles 2 eunucos foram mortos. E ali foram registrados no livro, tipo uma ata, foram registrados no livro do rei, aquele acontecimento que Mardoqueu fez. Mas, sobre todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, existe sempre alguém que se levanta contra as nossas vidas. Mardoqueu ali tinha um homem que chamava Amã. Ele era um homem que era de todo o comando que ele mandava, segundo o rei. O rei Ahasuero, eu acho muito engraçado, eu acho ele muito folgado, ele gostava mais de farra do que de reinar. Eu vi essa visão, possa ser que vocês tenham outra. E o rei Ahasuero não tinha nem tanta responsabilidade, então ele passou até o anel dele para Amã, para que Amã resolvesse tudo. E lá Mardoqueu, quando Amã passar, todo mundo tem que se prostrar diante dele. Tem que prostrar. Mardoqueu, homem do Senhor Jesus, ele fala: não vou prostrar, porque só perante Deus que eu vou prostrar. Alguns estudos dizem que ali foi um ato que ele teve, que ele não prostrava, os judeus não prostravam diante, era algo, e fica essa demanda. Mas na realidade é que nós, povo de Deus, só podemos prostrar diante de Deus, o Todo-Poderoso. E ali encontrou Amã, foi criando raiva. Por que todo mundo prostra diante de mim? E esse Mardoqueu não se prostra, ele não se rende a mim. Por que ele não se rende a mim? E ali foi criado uma rixa. Diz a palavra do Senhor aqui que eles já vinham de uma geração, essa rixa de Amã com os judeus. Já vinha de uma geração. Então Amã fala assim: vou matar agora todos os povos desse Mardoqueu. Por causa de um homem, ia ser exterminado o povo judeu, o povo todo. Porque um homem não quis prostrar. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente deixa de agradar a Deus para agradar um homem. Mas Mardoqueu sabia que ia travar uma luta, mas ele não deixou
de desobedecer a Deus para obedecer ao homem. Ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer para satisfazer o povo. Existe um momento na vida da gente que nós temos que nos posicionar. Não importa o que vai acontecer, mas posiciona na presença do Senhor, que grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. E ali Mardoqueu se posicionou: não vou prostrar. E ela falou: tá tudo bem, você não vai prostrar, tudo bem, então vamos lá. Ele todo achando, ele baixou o decreto que em tal data lá ia matar e ser exterminado os judeus. Eu vou matar todos os judeus, todo o povo desse homem, e todo o povo vai ser morto. Sabendo-se disso, o que aconteceu? Mardoqueu falou: aí, vou chamar a rainha Esther, porque só ela pode resolver essa situação. Ele causou a situação. Tem hora que é assim, gente: o homem causa a situação e a mulher que tem que resolver. Graças a Deus existem mulheres na vida de vocês, viu, homens? Então lá no capítulo 4, Esther Mardoqueu manda contar lá, ele começa: se veste de saco. E quem era vestido de saco não poderia estar na presença ali na frente do rei, do palácio. E ali ele fez para se aparecer, começa a se aparecer para falar com Esther. Até que Esther, vendo aquilo, manda uma roupa para Mardoqueu. Ele fala: não vou, eu preciso falar com a rainha. Volta-se as mulheres que cuidavam de Esther, e eu dou quem fala, passa tudo o que aconteceu para a rainha. Mas tem um ponto muito importante. Muito importante, irmãos. Nesse momento da vida de decisão, de tomada de posição de Esther. E aí? Ela falou assim: olha, já faz 30 dias que o rei não me chamou, porque a rainha só podia falar com o rei quando o rei chamasse. Então ela falou: como é que eu vou fazer para falar com o rei se já tem 30 dias que eles não me chamam? Então, lá no capítulo 4, 10, versículo 10 diz assim: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, Mordecai. A minha está no Mordecai, mas é tudo a mesma coisa. Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabe que para qualquer homem ou mulher que se ser chamada, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença e de morte. Salvo se o rei estender para ele um centro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar. Esther começa e diz assim: olha, fala para Mardoqueu que o rei, para entrar, ele sabe que para entrar na presença do rei, precisa ser chamado, e eu tenho 30 dias que não sou chamada, e se eu não chegar lá, eu vou morrer. Ela ia morrer não porque ela era judia, porque Mardoqueu falou para ela não se identificar, não falar das suas origens. Então o rei não sabia que ela era uma judia. Então o que acontece? Ele falou: como que eu vou entrar na presença do rei? Ali começou Esther e falou: olha só, Esther, ela começou a sentir um medo, temor: eu vou morrer para esse povo, eu vou morrer para os judeus. Como que eu vou chegar na presença do rei? Aí eles chegaram, foram lá até Mardoqueu, ela falou: olha, as palavras que Esther disse foram essas. Mas o importante é que Mardoqueu, ele disse uma grande
porque aquele homem vivia na presença do Senhor. E a palavra-chave de toda a história ser mudada foi essa daqui. Então fizeram saber a Mardoqueu a palavra de Esther. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagine por estares na casa do rei, só tu escaparás dos judeus. Não fica pensando porque você é rainha, você vai escapar, você não vai morrer. Não fica você pensando, você acha que não vai morrer. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Se caso você não se levantar, não se posicionar, você vai morrer do mesmo jeito. Mas se você, Esther, não fazer, porventura Deus vai deixar o povo dele morrer? Não, ele levantará outra pessoa para fazer o que você tem que fazer. Saiba de uma coisa, mulheres e homens, nós estamos aqui neste mundo. Deus tem um propósito nas nossas vidas, no reino espiritual de Deus. Deus tem algo para nós, mas se tu não fazer, Deus levantará pessoas para fazer a obra dele. Se aqui Deus tem um propósito nessa cidade, que ele desde criança eu escuto isso, e olha que eu sou nova, mas desde criança eu escuto dizer que Deus tem muito povo nessa cidade. Deus tem povo lá na Igreja Madureira, na Igreja da Missão, na igreja, seja onde for, na Igreja Batista. Mas se a Igreja do Senhor não se levantar para fazer a obra do Senhor, Deus vai se levantar pessoas para fazer a obra do Senhor. Porque se a igreja não começar a despertar, a fazer a obra do Senhor, eu quero dizer para hoje agora, mulheres e homens que estão aqui, Igreja do Senhor que está aqui essa noite, eu quero dizer para você, pega a história de Esther, porque Deus ele está falando aqui através da boca de Mardoqueu, porque se tu não fazer a obra do Senhor aqui em Santana, Deus vai levantar outras pessoas de fora para fazer. Da vida até do Rio, para fazer a obra do Senhor agora aqui em Santana. Porque se o povo de Santana não começar, olha o que o Senhor diz, usa aqui a palavra, e essa foi a palavra-chave para a rainha Esther se levantar. Essa foi a palavra de ânimo que ele disse. Você está pensando que Mardoqueu chegou e falou assim: coitadinha da rainha, você é a rainha, não faz mesmo não. Ele disse para ela uma palavra dura, e saiba de uma coisa, que se você não fazer, toda a sua família vai prevalecer. Você sabe por que as famílias hoje estão aí? Porque nós estamos deixando de fazer a obra de Deus, porque nós estamos colocando em primeiro lugar os nossos filhos, a nosso marido, a tudo, a nossa casa, estamos lá só preocupados com isso e esquecendo das pessoas que precisam ser salvas. As pessoas precisam da salvação, as pessoas precisam de Jesus, porque aqui não se fala do nome de Deus, mas aqui se vê Deus trabalhando na vida deste povo. E Deus está trabalhando nessa vida. E lá então começa a Deus agir. Ela falou: tudo bem, eu vou, então faz uma coisa, todo mundo 3 dias em jejum, até os animais vão jejuar, porque Deus vai fazer, porque para mim estar à frente do rei, eu preciso de Deus, eu preciso que vocês orem para mim fazer, para mim interceder. E ali ficou toda a Suzã e todo aquele lugar ali, em jejum, até os animais se jejuaram 3 dias.
a vida dele, que salva ele. Então foi lá que aconteceu. Aí ele começou, aí o rei, aí Amã, todo empolgado, foi chegando na presença de Deus e disse assim, foi chegando na presença do rei, e todo empolgado, e o rei falou assim, olha, eu queria homenagear um homem. Aí ele falou, sou eu. Sou eu mesmo. Eu que sou o rei, eu que sou o homem do lado do rei, vai ter outro para homenagear? Não, não vai ter. Sou eu mesmo. Ele falou, aí ele se engrandeceu. Ele disse, olha, faz ele vestir a roupa do rei, vestir um cavalo bem bonito e sair caminhando, e sair andando aí pela cidade. Aí ele depois, então faça tudo isso com Mardoqueu, quebrou as pernas de Amã. Já começou aí o inimigo rendendo aos pés daquele homem que está na presença de Deus. Aí começou a agir de Deus. E aí então começou, ele estava e ele ficou indignado e chegou Amã na casa dele, depois de tudo isso ele ter feito, saindo com Mardoqueu ali, homenageando. Chega na casa dele, pergunta para a mulher e algumas pessoas, e a mulher, presta bastante atenção. Tenha sabedoria quando teu esposo te pedir um conselho. Porque dependendo do conselho, você leva a sua família toda para a forca. Tenha sabedoria. Porque nesse momento ele estava tão indignado e a mulher falou, você quer saber de uma? Vai lá, faz uma forca bem alta e para matar Mardoqueu. Enforca ele. Então foi isso que a mulher aconselhou o seu esposo a fazer. E ele todo indignado ali, porque aquele homem que tinha vários filhos, aquele homem que tinha riqueza, aquele homem que era o bambambam da história. Por quê? Porque ele era ali do rei, ele estava lado a lado com o rei. Ele se achava, a glória era todo de Amã, a glória Amã, ele pegava a glória ali toda para ele. Então o que aconteceu? A rainha Esther marcou um jantar, foi, se embelezou toda, chegou ali à frente onde o rei estava sentado, e ele levantou, e apontou para ela foi entre ele. Aí ele, o rei, como todos esses reis que se acham, eu acredito que na palavra de Deus, que eu me lembro de ter estudado, acredito só lá de João que fala, o rei diz assim, pede tudo o que você quer, até a metade do meu reinado que eu te dou. Aí ela foi, não, eu só peço uma coisa, eu quero fazer uma comida, eu quero fazer um jantar para você e a Amã. Tudo bem, planejou lá, convidou a Amã, buscou a Amã, e lá eles jantaram, eles comeram, a Esther ganhando, o rei pelo estômago. Tem mulheres que ganham pelo estômago. Se for eu, estou feita. E aí falou no outro dia, não, aí que queres? Ela falando de novo, minha rainha, peça tudo que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Ele falou, não. Ela disse, eu quero que no outro dia vocês venham fazer o banquete ali. E ali no outro dia, Amã se achando foi. E o que acontece? Amã chega perante a rainha Esther diz, olha, eu vou ser morta e todo o meu povo vai ser exterminado. E o rei ficou, como? Eu sou judio. E esse homem é o inimigo do meu povo. E ele mandou matar o meu povo e eu como rei. E naquele momento, Mardoqueu ali olhando, sem saber da origem de Esther, ficou agoniado. O rei sai, e ali sai aquele rei para pensar o que besteira que ele fez, de ter confiado em Amã. Aí ele Amã começa a se ajoelhar, pedir misericórdia à rainha para não morrer. E ali vendo aquela cena aí que o rei ficou mais indignado. Aí um disse para lá, uns dos eunucos, um do povo do rei, falou, olha, tem uma forca que ele fez para Mardoqueu. E ali o rei foi
e mandou matar Amã e toda a sua família enforcada. E ali esse consciente foi salvo. E aí, o que vai fazer? Porque o que acontece? O rei decretou, e palavra de rei não volta. Se fosse hoje, dava-se um jeito. Rasgava o papel, ainda olha lá, registrava. Mas naquele tempo, palavra de rei não voltava. Mas aí, Deus deu sabedoria a Esther, Mardoqueu. Falou, olha, prepara o meu povo, para quando o povo for lutar, que eles estejam preparados para a guerra. E assim foi feito. Foi mandado um decreto para todas as províncias, porque naquele dia o povo de Deus está preparado para a guerra. Prepara-te, igreja, porque nós estamos sempre em guerra. Nós estamos sempre em guerra. E ali Deus exaltou. Deus exaltou a vida de Esther e a vida de Mardoqueu. E eu quero aqui, para terminar, dizer para a igreja, olha, em Jó, capítulo 38, Deus fala, olha, versículo 10, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus que põe limite nas nossas vidas. Deus pôs um momento limite ali na vida daquele povo. E o povo judeu foi salvo. Na tua vida, irmãos, existe limite, porque o Senhor coloca limite. Não pensa que você age de qualquer maneira, igreja. Não haja de qualquer maneira. Busque ao Senhor. Nós temos aqui a história de Esther, a rainha Vasti, o rei Assuero. Nós temos Mardoqueu, Amã e Esther, os principais em toda essa história de tudo isso. Pegue exemplo, porque cada vida dessa, Deus tem um exemplo. Porque nos tempos de hoje, nós temos que aprender a nos posicionar na presença de Deus. Posicione. Busque ao Senhor. Porque é um lugar, um limite o Senhor te mostrará. Até aonde você pode ir. Até aonde você pode ir. Mas busque, igreja. Se tem algo na tua casa, na tua vida que precisa ser resolvido, posicione. Busque ao Senhor, que Ele vai direcionar tudo da tua vida. E quando nós buscamos, irmãos, quando nós começamos a buscar, o inimigo se levanta. Quando nós começamos a buscar, o inimigo se levanta. Mas na mesma hora que ele se levanta para fazer uma forca, ele mesmo é enforcado. Porque Deus cuida de nós. Não deixe, posiciona a igreja na presença do Senhor. Porque se nós, igreja do Senhor, não fazer, Deus levantará. Se nós, esse povo, o povo de Santana, não começar a preocupar por esse povo que se encontra em grandes tremores, tristezas na vida, pessoas que se encontram depressivos, doentes, precisando só de uma palavra, Deus vai fazer outras pessoas se levantar. E saiba de uma coisa: cuidado, que a ruína da casa sua pode ser muito grande. Não desobedeça a Deus. Não desobedeça. Essa é uma palavra do Senhor. Eu aprendi muito com o livro de Esther. Deus me fez desde o mês de setembro passar um processo dentro de mim. Um processo dentro de mim que homem nenhum poderia fazer, mas Ele poderia. Ele fez. De entendimento.
Foi grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso que nós encontramos aqui alegres, felizes, porque nós aprendemos muito do Senhor com esse livro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.